Bom, e quem comprou um presente para dar a uma criança neste dia 12 de outubro e não fez uma consulta prévia aí sobre o desejo da criança, certamente ficou na dúvida do que comprar. Mas será mesmo que as bonecas são só para as meninas, os carrinhos e as bolas só para os meninos, e o rosa para a menina e o azul para os meninos? O pensamento não evoluiu aí para mudar conceitos? É sobre essa questão de gênero que eu converso aqui no estúdio com a psicóloga e psicanalista, doutora May Guimarães Ferreira. Bem-vinda, doutora, aqui ao nosso Jornal de Pleno Feriado. A senhora se disponibilizou para vir conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Bom, doutora, ainda existe esse conceito de que o presente pertence à menina, determinado brinquedo, como as bonecas, como as roupinhas, e determinado brinquedo, bolas, carrinhos, isso pertence aos meninos? Existe de uma maneira um pouco modificada, porque a tecnologia, de certa forma, transformou brinquedos em brinquedos de meninos e meninas. Então, as crianças gostam muito mais mesmo de tablet, é de celular, é de tudo que diz respeito à tecnologia. E qual é o conceito hoje que os pais devem incorporar nessa educação o conceito de gênero, sobre o que pertence às meninas e o que pertence aos meninos? Porque o mundo moderno hoje trouxe a tecnologia, ele trouxe essa discussão à tona de que determinadas coisas não pertencem a um determinado gênero, só as meninas ou os meninos. Como os pais hoje devem se comportar diante dessa realidade moderna? Bem, existem 3 categorias que nós poderíamos apenas pensar aqui rapidamente. Primeiro, existe o sexo, que é algo do biológico. Existe o gênero, que é algo da cultura, da linguagem. Existe também uma designação da sexualidade num sentido muito mais amplo, que é subjetivo, porque ele faz parte do inconsciente do sujeito e é específico de cada um, porém ele está fazendo parte da concepção de cada um pela relação adulto-criança. Na verdade, tudo que diz respeito à sexualidade no sentido bem amplo, como é esse que eu estou colocando aqui, vem da vida bem primitiva de um bebê diante de um adulto. Doutora, como é que os pais devem reagir? A senhora, como psicóloga e psicanalista, pode orientar os pais como reagir quando uma criança, um menino, por exemplo, ele tem manifestações que é diferente daquilo do que prega a sociedade, de alguns olhares mais, a gente pode falar, conservadores, de meninos que desejam ter brinquedos que, no olhar conservador, seriam pertencentes, por exemplo, às meninas. Um menino que pede uma boneca, por exemplo. Como é que o pai ou a mãe deve reagir diante disso? Bem, em todas as circunstâncias, a criança deve ser escutada e deve ser observada, porque na idade em que ela já consegue falar e pedir, muito do que diz respeito ao sexual, à sexualidade, ao gênero, já foi designado. Então, quando há a fala sobre isso, há, eu diria assim, um iceberg embaixo da superfície que já está ali e que precisa ser compreendida. E como a partir de que idade que essas manifestações elas começam a ser mais conscientes nas crianças? Aqueles desejos que elas têm, a partir de que idade aquilo já é tão consciente, internalizado, que é um desejo realmente dela? Bem, não dá para dizer uma idade específica, porém as crianças hoje elas estão expostas ao que diz respeito ao erotismo desde muito cedo. Então, essa divisão da sexualidade em idades, ela está, é uma discussão que se faz, não é? Não é uma idade específica. E, por exemplo, as crianças que, vamos falar aí de uma criança de 10, 14 anos, que manifestam essas vontades, esses desejos de, por exemplo, de roupa, de hábitos,
de gestos e que são reprimidas em casa pelos pais, quais são as interferências para esse desenvolvimento psicológico da criança, futuramente, até de relação também familiar? Bem, há muitos casos da criança ficar com uma baixa autoestima, com aspectos que podem levar a uma certa tristeza e depressão. Porém, eu queria apontar o seguinte, que o gênero e a identificação que se fala hoje, identidade de gênero, ela é uma designação, tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, isso é algo que se dá na relação do adulto com a criança. O bebê, ele não nasce hereditariamente, digamos, designado para o sexo masculino ou feminino. Isso é uma construção da identidade, digamos, dentro da sua cultura e da sua vivência com os adultos que estiveram com ele desde o início. E como atua o psicólogo, o psicanalista dentro de relações familiares como essas? Bem, o trabalho do psicólogo, no que diz respeito à sexualidade, ele é tanto para crianças quanto para adultos. Então, eu diria que o sexual é o objeto de trabalho de um psicólogo e psicanalista desde que Freud produziu a sua teoria. Então, é para todos. E com relação a essa educação da criança, é importante para o desenvolvimento dela, para que ela se autoconheça, para que ela conheça o exterior, as relações pessoais, a quem está a cargo esse processo educacional? Isso é em casa, na escola, entre os familiares? Bom, isso começa bem cedo em casa. Nós não podemos falar de um bebê sozinho, porque bebê sozinho não sobrevive. Nós vamos falar sempre de um par, adulto-criança. E tudo o que acontece com uma criança foi construído, digamos assim, pelos adultos que cuidaram ou não cuidaram desse bebê. Bom, existem algumas frases que as meninas são criadas e os meninos são criados e estão acostumados a ouvir esse tipo de frase, como, por exemplo, uma menina deve se comportar como uma menina é uma princesa, o menino é o herói, o menino tem que ser forte, tem que ser combativo. Até que ponto essas frases elas são determinantes para criar, para restabelecer aí um ser humano futuro, e até que ponto isso pode interferir também até numa visão mais social dessas crianças? Sim, as designações sociais da linguagem, elas tendem a fazer com que as pessoas se comportem a partir do outro. E isto pode gerar consequências subjetivas, né? Bom, a senhora acha que a atualidade, a tecnologia, o que se discute hoje tanto, tem mudado um pouco a visão com relação a isso? Eu penso que tem piorado muito, né? Porque as crianças, elas estão passando por processos de aceleração das suas vivências, né? Sem constituição subjetiva mais fortalecida, digamos assim. E isto porque a mercantilização do infantil exige, né? As empresas precisam vender muitos brinquedos para as crianças. E qual conselho que a senhora daria aos pais para ter uma criação nesse mundo de hoje? Olha, eu diria que os pais poderiam parar um pouquinho e ficar em casa criando os brinquedos com as crianças, construindo os brinquedos. Que tal brinquedo de buriti, brinquedo de papel, fazer barquinhos e etc. Eu acho que isso é bem melhor do que ir comprar em qualquer loja. Bom, gente, com esse conselho aí, doutora, muito obrigada, que eu encerro a nossa entrevista aqui de hoje com a doutora May, psicóloga e psicanalista. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.